Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. O assunto hoje é frase, então nos acompanhe no nosso slide. Frase é todo enunciado constituído por uma palavra ou conjunto de palavras capaz de estabelecer sentido completo em uma situação de comunicação. Inicia-se com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, podendo ou não apresentar verbo. Então, nós precisamos de destacar dentro deste enunciado três palavras que estão extremamente ligadas a este conceito de frase. Primeiro, que ela tem um sentido completo. Segundo, que ela inicia com uma letra maiúscula e termina num sinal de pontuação. E terceiro, essa frase ela pode ser constituída ou não por verbo. Exemplo: que sorvete delicioso. Esta frase ela tem um sentido completo. Quando o interlocutor fala, é possível a gente entender o que ele está falando, o que ele está dizendo. Ela é constituída somente por nomes, ela não tem verbo e ela inicia com letra maiúscula e termina num ponto, sinal de pontuação. Mamãe está furiosa, também uma frase, inicia com a letra maiúscula, termina no sinal de pontuação, tem sentido completo, só que agora ela é constituída por verbo, tá? O está é verbo. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então eu tenho uma frase agora maior, tá? E ela inicia com letra maiúscula, termina no sinal de pontuação e ela tem sentido completo e é constituída por mais de um verbo. Tudo bem? Na comunicação oral, a frase ela é marcada pela entonação. Então, quando a gente fala uma frase, a gente vai poder observar que ela vai adquirir diferentes formas, diferentes pronúncias de acordo com a entonação. E o que é que vai fazer com que a gente consiga dizer ela de forma diferente? É como ela vai estar na escrita. Por exemplo, na escrita, uma frase interrogativa, ela vai ser marcada pelo sinal de interrogação, certo? Na oralidade, vai ser a forma como eu vou dizer essa frase que vai fazer eu entender que ela é uma frase que ela é uma frase interrogativa ou declarativa, certo? Então, exemplo: ele é um bom filho. Observem que na escrita eu sei que ele é uma frase interrogativa devido à presença do ponto de interrogação. Na oralidade, ao observar esse sinal, eu tenho uma entonação para pronunciar essa frase. Então, eu vou ter que expressar um pedido de informação, tipo, quando eu digo tá? Ó, ele é um bom filho. Agora, eu expressei uma outra entonação. Por quê? Porque ela é uma frase exclamativa, então ela está expressando emoção. Ele é um bom filho. Agora, eu estou declarando, então a entonação também é diferente, certo? Então, na oralidade, o que vai diferenciar uma frase da outra é a entonação. Na escrita, vai ser a presença dos sinais gráficos. Bom, a gente está falando em frase declarativa e interrogativa, então nós vamos falar dos diferentes tipos de frase. Primeiro, frase interrogativa. A frase interrogativa, ela expressa uma pergunta, um pedido de informação ou de esclarecimento sobre algo ou serve para dar fazer uma recriminação, tá certo? E termina num ponto de interrogação. Exemplo: você sabe por que alguém jogou a bola? Então nós temos uma frase interrogativa, tá? Devido à sua entonação e à presença do sinal gráfico, que seria a interrogação, e ela é uma interrogativa indireta. Por que você chegou atrasado? Agora é uma frase interrogativa, porém é uma interrogativa direta. Frases declarativas, elas expressam uma declaração, pode ser uma declaração afirmativa ou negativa, e ela termina num ponto final. Consertamos janelas, estou afirmando, certo? Olha o sinal gráfico representando essa declaração e a entonação também é diferente. Não havia ninguém. Agora eu estou fazendo uma declaração, porém de forma negativa. Frase imperativa. São aquelas frases que expressam uma ordem, um pedido, um convite. E elas podem vir acompanhadas pelo ponto final ou pelo ponto de exclamação. Então, falou imperativo, a gente lembra do imperador, aquele que pede, que ordena, que manda, certo?
Então, menina, apareça, por favor. Então, a gente observa agora uma entonação diferente, no ritmo de um pedido. Não jogue pedras nas janelas das pessoas. Agora nós temos a presença do imperativo, da frase imperativa negativa, tá? Você dá uma ordem, porém negando, tá? Exclamativa, frase exclamativa. A frase exclamativa expressa admiração, surpresa, indignação e termina num ponto de exclamação. Exemplo, eles lançaram um bilhete amarrado à pedra. Então, observe que o tom é diferente, né? Expressa uma indignação. Você conseguiu a bolsa no curso de espanhol? Então, olha a admiração. Então, você disse, são duas frases exclamativas, porém, elas expressam emoções diferentes, certo? Um indica uma indignação e o outro uma admiração. Então, essas frases, elas podem expressar admiração, surpresa, indignação, ou seja, emoções diferentes. Temos as frases optativas, que expressam desejo e vão terminar num ponto de exclamação, tá? Cuidado com relação à questão dos pontos, né? Porque tem frase que apresenta o mesmo sinal de pontuação, porém elas têm sentidos diferentes. Então, quando eu falo tomara que faça sol no fim de semana, essa minha frase ela não é uma frase exclamativa. Eu estou desejando, eu usei o sinal de exclamação, mas o sentido agora é de um desejo. Então, ela é uma frase optativa, certo? Bom, precisamos fazer algumas observações a respeito, a respeito das frases, tá? As frases, elas podem ou não, como eu já disse, apresentar verbo. Exemplo, coitado do Panfúcio. Então, nesta frase, ela tem um sentido completo, ela começa com uma letra maiúscula, termina no sinal de pontuação e essa frase, ela não tem verbo, ela é constituída somente por nomes, então ela é conhecida como frase nominal. O outro exemplo, a produção das lâminas exigia um longo processo de planejamento e execução. Neste enunciado, nós vamos observar que ele é uma frase, porém é uma frase verbal, porque há a presença de verbos. Então, quando você tem enunciados constituídos, que tem sentido completo, que inicia com uma letra maiúscula, que termina num sinal de pontuação e não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Quando você tem um enunciado que tem todas essas características, porém ela tem a presença do verbo, então ela é chamada de frase verbal. Vamos ficar por aqui, a gente se fala na próxima aula.